Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos iniciando mais um momento de estudo da Palavra de Deus, mais uma escola dominical online. Esperamos que hoje seja um dia de bênção para nós. Espero que todos estejam bem, que todos possamos estar juntos. Sei que temos aí vários irmãos que vão chegando, né, aos poucos. E eu gostaria nessa manhã de estudar um tema que é um tema bem, vamos dizer assim, interessante, desafiador, que gera bastante polêmica, mas que nós vamos tratar da seguinte maneira, com o propósito de mostrar as visões sem criar uma tensão, mas mostrando nossa posição. Então, nós vamos tratar hoje sobre as correntes milenistas, sobre a visão, as visões que há com respeito à questão do milênio. Mas antes de nós começarmos, eu quero somente organizar aqui meu computador rapidinho, irmãos, para poder acompanhar aqui a participação dos irmãos e ver também como está sendo a própria transmissão. Já vamos rapidinho aqui. Já vamos iniciar nosso estudo sobre as correntes milenistas. Apenas um tempinho para poder colocar em ordem aqui meu sistema aqui, para podermos não ter perigo de perder a transmissão ou então ter alguma falha na transmissão e eu não ficar sabendo, né? Porque eu estou aqui fazendo aqui da igreja. Só um minutinho, então eu só vou regular um pouquinho a câmera. Já. Agora, irmão, já estamos tudo ok. Desculpe um pouquinho esse atraso, né, para poder colocar tudo em ordem aqui. Mas agora ficou melhor o foco, né, pegando a minha imagem completa. Irmãos, mas eu quero então orar e lá já vamos iniciar nosso estudo na sequência sobre as correntes milenistas. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, louvamos a Ti por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, louvamos, ó Deus amado, pela noite que tivemos, pela saúde que Tu nos dás, louvamos, ó Deus, por cada um dos irmãos, cada vida que pode estar junto, pode estar participando dessa reunião, desse estudo da palavra, e aqueles que posteriormente também estarão participando. Nós louvamos, ó Deus, porque Tu estás cuidando de nós, e eu quero te pedir que Tu estejas abençoando esse estudo, que seja orientador, esclarecedor, que possamos ter essa orientação, essa introdução sobre esse assunto, ó Deus, e que possamos ser fortalecidos em Ti, pela Tua palavra. Que o Senhor venha mesmo nos abençoar. Nós colocamos cada família, a família da igreja, as famílias da igreja aqui de Rolândia, cada um dos irmãos que está chegando, participando dessa transmissão, e aqueles irmãos de fora também, outros irmãos que estão acompanhando, que Tu estejas trazendo bênção para a vida de cada um de nós. Se conosco, nos ajude, somos totalmente dependentes do Senhor e precisamos de Ti, ó Deus. Venha nos abençoar, venha nos capacitar, venha falar conosco e venha nos trazer a orientação segura para que possamos viver uma vida segundo a Tua vontade, cada dia para a Tua glória. É o que nós te pedimos, te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que bom estarmos juntos. Saúdo a todos, né? Todos são muito bem-vindos. Estamos aí ainda, né, vivendo esse período em isolamento, em um misto, porque já tem algumas permissões. Na verdade, a igreja está
no caso aqui, Rolândia, voltamos a ter permissão para ter as reuniões, mas ainda por um motivo de cuidado com a própria igreja, ainda estamos mantendo a escola dominical online, porque a escola dominical sabemos que ela visa a formação de toda a igreja, não somente dos adultos, não somente dos jovens, mas também das crianças, dos mais idosos. Então, entendemos que o ideal é ter a escola dominical com a maioria, pelo menos, com todos os grupos, as faixas etárias. Então, como por este momento ainda estamos sem poder realizar, né, as classes infantis, por esse motivo, então, nós estamos mantendo a escola dominical apenas online. Mas, assim, podemos louvar a Deus porque já temos, né, a permissão para o culto, temos as reuniões dos jovens podendo ser realizadas. E esperamos que agora para frente, possamos continuar assim até o restabelecimento normal, né? E aí possamos ter todos participando novamente. Com essas palavras de introdução, então eu quero ler a palavra de Deus, o texto que dá margem, né, que gera essa situação toda de as interpretações sobre o milênio. É um texto na Bíblia somente, o único texto de Apocalipse 20, que trata, né, sobre o assunto dos 1000 anos. E aí gera essa questão do milênio e as visões milenistas. Então eu quero vou ler a palavra, a Bíblia, em Apocalipse 20, dos versículos 1 até o versículo 10. Amém? Todos já abriram? Espero que os irmãos estejam acompanhando na sua casa também, senão vamos ouvir a leitura. Apocalipse 20, de 1 a 10. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, esse é o texto, né, que fala desses 1000 anos, 1000 anos em que Satanás fica acorrentado, fica preso, e 1000 anos do reinado de Cristo com os seus santos. E aqui, então, fala da vinda de Jesus, e depois dessa vinda, vemos esse reinado, e no final, fala que Satanás é solto por um breve período de tempo, e quando ele tenta fazer a guerra definitiva contra a igreja, contra o povo de Deus, então vem o fim, vem a destruição definitiva
desse poder, né, do Satanás, do nosso inimigo. Então vemos que somente em toda a Bíblia, somente essa palavra, esse texto, essa porção que trata sobre esse período específico, sobre essa situação específica dos 1000 anos. Então, vemos que esse é um assunto que divide muitos evangélicos, porque assim, há várias posições sobre este texto, ou sobre este assunto. Como Dr. Leandro Lima coloca nesse assunto que eu estou tratando hoje, esse material é basicamente desse irmão, reverendo Leandro Lima, material que ele ministrou na sua igreja de Santo Amaro. Então, ele diz que não há nenhum assunto é tão controvertido em teologia do que o milênio. E nenhum texto causa mais discussão do que Apocalipse 20, de 1 a 10. Então, é uma controvérsia porque, como ele é um texto isolado, é necessário que haja a interpretação de outros textos ou que outros textos ajudem nessa explicação de como será. E aí é por isso que há tantas diferenças de opinião. Essa discussão ela pode se tornar acalorada para pessoas que têm assim, uma posição bem firme e quer impor a sua posição, mas nesse momento, irmãos, o importante não é nós sermos assim, falarmos a minha posição é a única correta, mas é a questão de nós entendermos as posições variadas e termos uma posição, claro, Deus nos chama para termos uma posição, mas de antemão eu quero dizer que isso é consenso entre a maioria dos estudiosos, de que todas essas correntes milenistas, elas estão dentro do povo de Deus, a igreja cristã. Não há uma posição de falar assim, se você tem a posição X ou Y, você deixa de ser cristão. Não. Todos estão buscando crer em Cristo, crendo nele. Há apenas uma diferença de opinião quanto ao fim, a essa maneira, como será esse período do milênio. Então, é por isso que, como eu disse, há uma discussão acalorada, mas que não deve gerar em nós animosidade, inimizade com outras pessoas, porque eles pensam diferente. Então, por isso, é importante nós termos uma grande... Pedir a Deus sempre a capacidade de ouvir, porque também mesmo entre aqueles que têm a posição, vamos dizer assim, a milenista, o pré-milenista, o pós-milenista, mesmo dentre os grupos, há diferenças de opinião quanto a alguns detalhes. Por quê? Porque pode ser que Deus tenha deixado, eu creio que dessa maneira, que Deus deixou essa questão um tanto quanto em aberto. E, na verdade, é um mistério e Ele é que sabe como será tudo. Então, a única questão que nós temos a certeza é que, de fato, Jesus voltará, haverá o julgamento final, haverá o reinado eterno com Cristo, haverá a vida eterna para os salvos, haverá a punição para os ímpios, a condenação final. Isso é muito claro e todos concordam com isso. Isso é muito importante nós enfatizarmos. De maneira, irmãos, que nós podemos tratar esse assunto com muita cautela, com muita paz, com muito amor uns para com os outros. Então, hoje vai ser apenas um resumo, um panorama sobre as 4 visões. Há muitos desdobramentos sobre isso, mas que não é possível tratar num dia apenas. Mas eu vou procurar expor aqui um resumo de cada opinião. Nós lemos o texto que fala dos 1000 anos, lemos o texto que fala da prisão de Satanás, o reinado de Cristo com os salvos durante os 1000 anos, e também fala do final, a libertação do Satanás e a consequente destruição dele, a punição, ele juntamente com a besta, o falso profeta, sendo lançados no lago de fogo e enxofre, e na sequência do texto vem o juízo final, o grande juízo de Deus. Então, basicamente, queridos, sobre a questão
do milênio, dos 1000 anos, desse período dos 1000 anos, há 4 posições principais. Há o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. São as 4 posições principais. Então, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. O termo amilenismo, primeiro dos grupos que eu vou tratar, amilenismo, como diz Huckman, não é muito feliz, porque sugere que não exista um milênio. Não é essa a posição. Os amilenistas acreditam no milênio do Apocalipse 20, porém não acham que diga respeito a um reino de 1000 anos literais de Cristo, o que ele estabelecerá na terra depois da sua vinda. Então, a diferença é de que, com o termo amilenismo, há o propósito de entender que não é o milênio existe, mas não é um período literal de 1000 anos. Por quê? Porque o texto de Apocalipse é um texto com grande parte da linguagem figurada. Muitas figuras, muitos números que são colocados aqui são números figurados. Então, não é a negação, mas é a compreensão de que os 1000 anos não são literais. O amilenismo entende que o milênio de Apocalipse já está em atividade nesse momento, pois começou com a vinda de Jesus e terminará na segunda vinda com a instauração dos novos céus e nova terra. Por isso, para o amilenismo, o milênio não é literal, mas espiritual. Essa é a diferença. O reino de Cristo já está acontecendo. Desde a ressurreição, e desde a sua ascensão, ele está na glória, reinando ali de maneira física, de maneira real, mas todos que estão com ele estão vivendo nesse período intermediário. Então, há um reino presente espiritual, mas não é um reino apenas no céu. Jesus está reinando também sobre a terra. O reino de Deus está sendo estabelecido na terra neste momento. Vemos as duas realidades no mundo acontecendo simultaneamente. Há o reino de Deus, através da igreja, do povo de Deus que está pregando a palavra, e o reino do mal, do Satanás, que está também lutando contra a expansão da igreja, contra a pregação do evangelho. Américo Ribeiro diz que as forças do bem e do mal, reino de Deus e reino de Satanás, se desenvolvem simultaneamente neste mundo até a segunda vinda de Cristo. Também nessa explicação, entendemos que Jesus já amarrou o Satanás na sua ressurreição. Ali, ele já colocou limite para a ação do inimigo. Então, lá fala sobre ele não enganar as nações. Isso quer dizer o quê? Que o diabo não pode impedir, na visão amilenista, o diabo não pode impedir as pessoas, as nações, de conhecerem a palavra, de conhecerem a Cristo. Ele tem as suas ações, tem os seus anjos, os seus instrumentos ainda atuando no mundo, mas ele não tem o poder de enganar totalmente. Deus age, a igreja tem a liberdade de pregação, ela tem o papel de pregar o evangelho, e o evangelho vai sendo proclamado e vai alcançando as nações até o momento em que Cristo voltará. Então, em poucas palavras, então, essa é a visão do amilenismo. Então, nesse sentido, o milênio não é um milênio de 1000 anos literais, já estamos no milênio. E o milênio seria, então, o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E nesse período, ele já está reinando de maneira presente com os santos na glória, e também o reino de Deus está sendo estabelecido na terra através da pregação do evangelho, mas há ainda uma luta, né, contra as forças do mal. Há uma presença das duas forças lutando neste mundo. Então, essa é a visão do amilenismo.
O pós-milenismo. O pós-milenismo defende que o milênio também é antes da segunda vinda. Então, a segunda vinda é pós-milênio, é depois do milênio. Por isso é pós-milenismo. Jesus vem depois dos 1000 anos. Porém, essa visão acha que o tempo do milênio, que também para eles não especificam muito bem se são 1000 anos literais, mas segundo eles, segundo os pós-milenistas, será um tempo de prosperidade e paz advinda da pregação do Evangelho em todo o mundo. Então o pós-milenista tem uma visão positiva do tempo presente. Para o pós-milenista, o mundo vai ficar melhor a cada dia. O mundo vai ser evangelizado, e quanto mais o Evangelho é pregado, mais as pessoas se convertem e o mundo se torna melhor. Há uma lógica nesse pensamento. Quanto mais cristãos houverem no mundo, mais haverá então paz, respeito, amor, perdão. E assim vai chegar um momento que praticamente não haverá mais maldade. Mas haverá pecado, mas haverá uma diminuição muito grande do mal no mundo. Até que no final o diabo então é solto, ele vem, procura fazer uma guerra contra a igreja, e então Cristo volta e termina todas as coisas. Então, para o pós-milenismo, o mundo se tornará gradativamente um lugar muito bom, onde o mal será reduzido ao mínimo e as nações cooperarão entre si, cristianizando o mundo todo. Então haverá uma união entre as nações, os povos se unirão em torno da palavra de Deus, e haverá então a pregação até os confins da terra, para todos que ainda não ouviram. No final desta era gloriosa, então Satanás é solto, e então Jesus voltará e o destruirá. Essa é, em resumo, a visão do pós-milenismo. Então, uma questão interessante do pós-milenismo é essa visão positiva. O amilenismo não tem essa visão positiva. Para o amilenismo, o mundo vai tendo uma luta. Tem hora que melhora, tem hora que piora. No final haverá grande tribulação. Mas para o pós-milenista, o mundo ficará melhor. Com o tempo haverá progresso, haverá paz. O mundo se tornará cada dia um mundo mais feliz. As pessoas ficarão mais felizes neste mundo. Então, olhando para o nosso tempo agora, vemos que o pós-milenismo está tendo poucos adeptos. Por quê? Porque a visão que as pessoas têm do mundo é uma visão pessimista. A explicação importante sobre isso é porque no tempo quando foi o auge do pós-milenismo, foi quando? Foi no século XIX, 18, 19, que foi uma época de muito progresso. E quando o evangelho, quando as missões protestantes tiveram um crescimento muito grande, de modo que muitas nações que antes não eram evangelizadas foram alcançadas, e muitos países foram sendo evangelizados, e a igreja foi crescendo rapidamente. E com aquele progresso que houve na Europa, nos Estados Unidos, descobertas científicas, descobertas da tecnologia, então houve no mundo inteiro um otimismo muito grande. E essa onda do otimismo influenciou também o pós-milenismo. Então as pessoas tinham uma expectativa muito grande de que haveria um crescimento rápido do evangelho, de modo que em pouco tempo o mundo seria totalmente cristão, ou então haveria o alcance das nações, e o cristianismo iria dominar sobre o mundo inteiro, alcançaria as nações do mundo inteiro, e assim estaria pronto o mundo para Deus iria soltar Satanás, libertar Satanás, e a volta de Jesus. A questão é que no começo do século XX aconteceu o que? A Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi uma catástrofe, foi uma chacina, milhares e milhares de pessoas morreram de várias nações. Aquilo já trouxe um abalo com relação a esse otimismo. Aquela bondade que estava sendo anunciada não aconteceu, aconteceu uma tragédia muito grande na humanidade.
Menos de 30 anos depois da Primeira Guerra Mundial, vem a Segunda Grande Guerra. Segunda Guerra Mundial, com Hitler, o nazismo, o comunismo, e aí aquela guerra terrível, milhares e milhares de pessoas mortas, milhões de pessoas sendo mortas, Holocausto judeu, e o mundo fica pior do que antes. E a partir dali, então, veio a guerra do Vietnã, a guerra do Golfo Pérsico, as guerras entre os países, e então, por isso que o pós-milenismo perdeu muita força, porque a visão que as pessoas têm do mundo hoje é uma visão pessimista. Mesmo com tanta tecnologia, a tecnologia não trouxe benefícios muito grandes para a paz mundial. Nós vemos sempre aí essa questão, essa polêmica política, né? Polarizações, teve a Guerra Fria. Então, vemos uma explicação para porque o pós-milenismo, então, não está tão em voga nos dias de hoje. Depois do pós-milenismo, nós vemos o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico interpreta literalmente o Apocalipse 20, de 1 a 10, e entende que o milênio será estabelecido na segunda vinda de Jesus. Então, Jesus vem antes do milênio, por isso que é pré-milenismo. Então, Jesus volta e aí começa o milênio. Então, será um reino de 1000 anos. Então, o milênio será estabelecido na segunda vinda de Jesus e será um reino de 1000 anos sobre a terra, onde o Senhor regerá as nações com cetro de ferro, minimizará o mal existente e estabelecerá uma era de ouro, reinando a partir de Jerusalém. Ao final do milênio, Satanás será solto e convencerá as nações a fazerem guerra contra Jerusalém. Então descerá fogo do céu e consumirá as nações rebeldes. Em seguida, o Senhor estabelecerá o juízo e o tempo eterno. Então, em suma, o pré-milenismo é isso, é essa visão. Então, nesse tempo do milênio, Jesus volta, vem para a terra e reina com os santos durante 1000 anos, mas os santos permanecem junto com os perdidos. Então, na terra ficariam os ímpios e os santos. Só que Jesus então impõe o seu poder, ele reina na terra, no trono de Jerusalém, lá em Jerusalém, e... Só um minutinho, mas eu quero ver se parou aqui a transmissão. Não. No meu computador parou, mas está tudo bem. Então, irmãos, seria essa a questão, né? Jesus vem e reina na terra durante 1000 anos, literais, uma sequência de 1000 anos, com os santos. No final desses 1000 anos, Satanás, então, volta, ele é liberto, vem, faz a guerra contra o povo de Deus, ele convoca todos os povos da terra, e então aí vem o fim, vem o julgamento final. Então, essa visão do pré-milenismo, ela remonta ao começo da era cristã, mais ou menos no ano 150 para frente. Então, começa essa visão, ela vai crescendo durante o período, mas Agostinho foi aquele que no começo era pré-milenista, mas depois ele entendeu, ele se convenceu de que o pré-milenismo não estava correto, e ele se torna então amilenista, e aí ele é responsável por dar uma diminuição gradual e quase que total ao impacto do pré-milenismo ao longo da igreja, da história da igreja. E o pré-milenismo então retorna, ele volta a ser uma corrente forte a partir depois do tempo da Reforma, e também no século XIX, XX, ele volta a ter uma presença muito forte, especialmente em alguns meios do cristianismo. Alguns teólogos importantes, como George Led, são pré-milenistas. Então, esse é o pré-milenismo histórico. Ele vê o reinado literal de 1000 anos, mas numa sequência linear, vamos dizer assim. Jesus vem antes do milênio, começa o milênio durante 1000 anos,
E aí tem esse tempo de pacificação do mundo durante o reinado de Jesus na terra. No final desses 1000 anos vem então o Satanás, juntamente com as forças do mal, lutam contra Jesus e a igreja, e então vem o fim, a destruição do Satanás e o julgamento final. A última visão, e a mais, vamos dizer, a mais complicada, vamos dizer assim, ou a mais detalhada, é o pré-milenismo dispensacionalista. Ele se parece com o pré-milenismo histórico, em sua expectativa por um milênio futuro e literal. Porém, se difere em detalhes específicos. Então, o dispensacionalismo distingue pelo menos duas vindas de Jesus. A primeira para o arrebatamento dos salvos e a segunda depois de 7 anos de tribulação para o estabelecimento do milênio. Então, há uma vinda para o arrebatamento. Então, Jesus arrebata a igreja primeiro e a igreja, os crentes sobem e ficam nas nuvens com Cristo. Depois disso, ele volta de novo para estabelecer o reino de 1000 anos. No dispensacionalismo, há um tratamento diferente entre a igreja e Israel. Mesmo no milênio, esses dois grupos são distinguidos. Jesus restaura Israel por um lado e a igreja permanece paralela. Ela não há uma união entre os dois grupos. Também, o dispensacionalismo entende que a igreja é uma espécie de parênteses na história de Deus com Israel. Na primeira vinda de Jesus, o evangelho foi oferecido aos judeus, mas como eles o rejeitaram, Deus o ofereceu aos gentios e formou a igreja, porém no fim voltará a tratar com Israel. Uma das características principais do pré-milenismo, seja histórico ou dispensacionalista, é a interpretação literal das passagens do Antigo Testamento sobre a restauração de Israel e também do livro de Apocalipse. Então, o dispensacionalismo ele trabalha com várias dispensações. Então, ele divide o período do mundo em 7 dispensações, começando no Éden, depois o tempo de Noé, depois o tempo de Abraão para frente, o tempo da lei, depois vem o tempo de Cristo, da igreja, e por fim vem o tempo do milênio, que é a última dispensação que eles tratam. Esse movimento, essa doutrina, teve a sua origem nos anos 1550 até o ano 1630, foi quando foi falado pela primeira vez sobre isso, mas tornou-se forte no século XIX, especialmente com o pastor anglicano John Darby e também com aquele teólogo Cyrus Scofield, que lançou a Bíblia de Estudo de Scofield, que foi tratando, expondo nos comentários a visão dispensacionalista, tornando popular essa visão. Então, hoje, vamos dizer assim, no meio pentecostal, é a visão dominante do dispensacionalismo. Então, uma grande parte dos cristãos do mundo hoje tem essa visão sobre o milênio com a influência do dispensacionalismo. Deixa eu ver aqui, meu deu uma paradinha no meu computador, mas eu vou continuar aqui. Então, irmãos, só para nós termos uma lembrança, uma recapitulação sobre a questão do milênio, das visões. Então, vamos pensar aqui sobre, primeiro, a segunda vinda de Jesus. No amilenismo, é um evento simples, nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda, início do estado eterno. Então, para o amilenismo, não haverá um arrebatamento secreto. A igreja, Cristo já vem de uma vez por todas. É um evento, fala simples porque de uma vez por todas. É um evento glorioso, claro, magnífico, mas já é a vinda definitiva de Jesus. O pós-milenismo também é a mesma forma. A vinda de Jesus é um evento simples, nenhuma distinção entre arrebatamento e a segunda vinda, e também tem início já o estado eterno, já vem o julgamento final e
a eternidade já inicia logo depois do julgamento final. No pré-milenismo histórico, arrebatamento e segunda vinda são simultâneos. Cristo retorna para estabelecer o milênio. Então, ele vem e já começa o milênio na terra, ele reina com os santos sobre a terra. Mas há a presença dos ímpios também sendo dominados, sendo governados por Cristo. E no dispensacionalismo, a segunda vinda há duas fases. Então, a primeira, Cristo ele retorna para buscar a sua igreja, há um arrebatamento secreto, e depois começa o milênio após 7 anos. Então, sobre a segunda vinda é isso. A ressurreição, a visão do amilenismo, a ressurreição é geral de crentes e incrédulos na segunda vinda, assim como também no pós-milenismo. No pré-milenismo histórico, a ressurreição de crentes é no início do milênio e dos incrédulos ao final do milênio. E no dispensacionalismo há 3 ressurreições. Os crentes na segunda vinda, os judeus depois de 7 anos e os incrédulos ao final do milênio. Então, só para nós termos a visão sobre as questões quanto ao final do mundo. Sobre o julgamento final, no amilenismo, o julgamento é geral de todas as pessoas, assim como no pós-milenismo. Há muita coisa em comum entre amilenismo e pós-milenismo. Então, o julgamento é geral para todas as pessoas. No pré-milenismo histórico, o julgamento é depois, o julgamento da segunda vinda e depois do milênio. Há 2 julgamentos. Há um na segunda vinda e depois do milênio do restante das pessoas. No dispensacionalismo, o julgamento na vinda de Jesus, depois da tribulação e depois do milênio. Aí há 3 momentos de julgamento para o dispensacionalismo. O milênio para os amilenistas é não literal. Crentes reinam com Cristo no céu e sobre a terra até a segunda vinda. Quer dizer, no amilenismo, os cristãos estão reinando com Cristo. Mesmo não tendo o poder, igual aqui na terra. Como que reinamos com Cristo? Quando pregamos, vivemos a palavra, quando proclamamos a salvação, quando pessoas são salvas, vemos ali o poder de Cristo na vida das pessoas, e vemos que não há resistência, não há como o inimigo impedir o progresso do Evangelho. No pós-milenismo, o milênio, a presente era entrará no milênio pelo progresso dos povos mediante o Evangelho. Então, no pós-milenismo, há uma expectativa de um progresso muito grande que vai acontecer de maneira progressiva até a vinda de Jesus. Para o pré-milenismo histórico, o milênio é futuro, após a vinda de Jesus, reino milenar literal sobre as nações do mundo durante 1000 anos. E no dispensacionalismo, o milênio é futuro, após a vinda de Jesus também, reino milenar sobre as nações do mundo, literal, com as diferentes variações de um para o outro. Israel e a igreja. No amilenismo histórico, no amilenismo, Israel, a igreja é Israel no Novo Testamento. Há uma continuidade, nenhuma distinção entre Israel e igreja. A igreja de hoje, ela continua a história de Israel. Jesus, uma vez que Israel negou Jesus, mas não só por isso, mas pelo plano de Deus mesmo, o alvo dele sempre foi alcançar as nações. Então, por um tempo, Israel ocupou o lugar primordial, mas agora é a igreja. Inclusive, a pregação é feita para Israel, para que haja salvos, e tenha havido salvos na nação de Israel ao longo da história. Também, a visão do pós-milenismo é a mesma, não há nenhuma distinção entre Israel e a igreja, há uma continuidade, o povo de Deus é um só, não há uma diferenciação entre Israel e a igreja nesse sentido, não haverá 2 povos de Deus na eternidade, haverá um povo de Deus, um povo santo, um povo salvo. Também, para o pré-milenismo, igreja de Israel, a igreja é o Israel do Novo Testamento,
Porém, Deus tratará com Israel separadamente. Há uma diferenciação de como Deus vai lidar com Israel na questão do tempo do milênio. E para o dispensacionalismo, há uma completa distinção entre Israel e a igreja. Deus tem um programa para cada um dos grupos. Então, irmãos, essa é a visão introdutória, né? Vamos ver que pessoas que defendem cada uma das visões, só para nós termos noção dos nomes de pessoas. O amilenismo, temos aí Luiz Berkhoff, Anthony Huckman, William Hendrickson, Berkauer, entre outros. Agostinho, há muitos amilenistas na história. Pós-milenistas, temos Charles Hodge, também reformado, né? Benjamin Warfield, William Shedd e Lohan Butner são também os teólogos mais famosos do pós-milenismo. Todos esses são teólogos também da ala reformada, do grupo do meio reformado. Na verdade, todos aqui fazem parte da igreja de Cristo, né, ao longo da história. Pré-milenismo histórico, temos George Ladd, Millard Erickson e A. Rees, outros teólogos também, já mais ligados, né, alguns do campo batista e outros ramos também do protestantismo histórico. E do dispensacionalismo temos aí Schaeffer, não Francis Schaeffer, mas L. Schaeffer, o Pentecost e também Walvoord, são os teólogos mais famosos, também Scofield, John Darby, né, já falamos deles também. Então, há muitos teólogos renomados em cada linha de pensamento com relação às correntes milenistas. Então, vemos que dessas 4 correntes, aqui hoje tem menos defensores no mundo, vamos dizer assim, no meio dos protestantes, é o pós-milenismo. Por quê? Como eu expliquei, depois das guerras mundiais, depois de tantas situações que estão acontecendo no mundo, mostrando que o ser humano não está melhorando, não está havendo assim uma melhoria na humanidade no geral, esse progresso e essa bondade da humanidade. Então, com essa diminuição, os pós-milenistas, as pessoas não estão acreditando tanto nessa visão, porque vemos que a força do mal tem sido muito grande. O ser humano continua pecador e as nações estão sempre tendo alguma animosidade, algum conflito. Então podemos dizer que dessas 4 visões, o pós-milenismo é que tem menos adeptos. Depois vem o amilenismo, também não é tantos. Vou dizer, a maioria do ramo reformado da igreja presbiteriana, ela se divide entre amilenista e pós-milenista, vamos dizer, maioria. Mas o ramo reformado não é muito grande em termos de número de pessoas no mundo, mas é muito forte o amilenismo. Pré-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista são os grupos que têm, vamos dizer, mais adeptos no mundo, porque são ligados aos grupos batistas e também aos pentecostais. Mas todos são respeitados, as visões todas devem ser respeitadas. Como eu disse, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nela tem pessoas que seguem as 4 correntes, vamos dizer assim, sendo que o grupo majoritário realmente é o grupo amilenista. Por quê? Porque vemos aí a simplicidade da interpretação. Interpretamos, eu mesmo adoto a posição amilenista, respeitando todos os demais que pensam ao contrário. Eu vejo, também concordo com a visão de que Apocalipse 20, juntamente com todo o Apocalipse, há muita linguagem figurada. Então não podemos interpretar um texto de um livro que tem uma linguagem figurada como sendo literal, mas respeitando aqueles que interpretam literalmente. Concordo com essa visão de que Jesus, na ressurreição, na vinda de Jesus, ele já amarra o valente. Quando ele vem ao mundo, o poder do inimigo é limitado, e com a ressurreição de Cristo, então, ele demonstrou a sua vitória,
e ele pisa na cabeça da serpente ali, já há um domínio de Jesus, da obra de Deus sobre a obra do mal. E então esse reinado, esses 1000 anos não são literais. Então estamos nesse período em que há uma presença do mal junto com o bem. A Igreja de Cristo, ela está trabalhando, proclamando o Evangelho, mas ela não é uma força dominante. E também nós não cremos, né? O inimigo, ele não tem o poder de destruir a igreja vai permanecer, ela pode ser enfraquecida ao longo do tempo. Também há nessa interpretação amilenista algumas parábolas, como a parábola do joio. Ela é ilustrativa de que nesse período todo há a presença do mal, mesmo no meio da igreja. Mesmo na igreja há pessoas que não são cristãs, e há uma convivência entre salvos e perdidos nesses 1000 anos. E Cristo está reinando, ele está reinando ao reinado presente dele, tanto na terra como no céu. Aqueles que já estão com Cristo estão percebendo a glória de Jesus, sentindo a bênção, já tendo o consolo, tendo a alegria, o reinado eterno já com Jesus, ainda mesmo não estando com o corpo. E depois da volta de Jesus, quando Cristo vem no final, cremos também que no final haverá grande tribulação. No final dos tempos, a tribulação ela vai aumentar, a perseguição, o anticristo vem, ele tenta dominar contra a igreja, mas no final de tudo Jesus volta, destrói as forças do mal, estabelece o julgamento final, condena os perdidos, condena o diabo com seus anjos, o anticristo, a besta, o falso profeta, e aí então ele julga as nações. Os salvos são coroados, recebem o seu galardão, cada um, e passam a reinar eternamente com Jesus. Então, essa é a visão, respeitando as demais, como eu disse. E, irmãos, é um assunto que cabe muito estudo, que há muito material para ser estudado. Então, fica aí o desafio para cada um que quiser conhecer um pouco mais. Há muito material na internet. Esse material do reverendo Leandro Lima está disponível na igreja de Santo Amaro, presbiteriana de Santo Amaro. Há muitos materiais sobre a questão da continuidade dessa questão, mas que não cabe hoje, porque o tempo é curto para muito assunto. Mas, mais uma vez eu quero reafirmar a nossa convicção de que não importa a visão milenista que tenhamos, a milenista, pré-milenista, dispensacionalista, a questão é que Jesus voltará. Ele voltará, ele reinará, estaremos eternamente com ele, os salvos estarão com ele. Então, das visões, a que mais, vamos dizer assim, que gera um pouco mais de dificuldade é mesmo o dispensacionalismo, porque há muitos detalhes colocados, há muita interpretação literal de textos, desde o Antigo Testamento como no Novo Testamento, e gera uma dificuldade. Então, é por isso que muitas pessoas que seguem a linha do dispensacionalismo, elas ficam preocupadas com detalhes a cada momento. Cada momento para eles, nossa, então há uma questão assim de uma preocupação muito grande com os detalhes, com cada cumprimento. Há uma busca por querer ver o cumprimento de cada profecia, sendo que é mais seguro, a visão do amilenismo, olhar para muitos textos de maneira figurada. Por exemplo, a interpretação de Apocalipse mesmo. Há um comentário muito interessante de William Hendrickson. Nós já tivemos esse estudo aqui na igreja sobre o Apocalipse. Qualquer hora a gente pode voltar novamente, trazer novamente esse estudo. Há uma visão de que o Apocalipse não é uma linha que começa e vai até o final de maneira literal. Ele ali tem 7 sessões paralelas que mostram a história da igreja, do começo da vinda de Jesus até o final, até o julgamento final, e elas estão em paralelo. Então, cada sessão daquelas ali não é uma parte que vem depois da outra, mas elas estão juntas, estão acontecendo simultaneamente. E é claro, no final dos tempos haverá um aumento do mal, da perseguição,
Então é muito interessante ver essa explicação do Apocalipse com as 7 sessões paralelas que vão mostrando, que trazem para a igreja consolo e nos dão essa visão. Né? Não há uma visão de sequência de uma coisa para outra, mas são sessões que estão presentes umas nas outras. Então é uma visão que traz muita paz e mais facilidade de compreensão também do próprio livro de Apocalipse, trazendo mais paz, tranquilidade para a nossa interpretação das situações e também para como enfrentar o que está à nossa frente. Mas é isso, queridos, que Deus abençoe a nossa vida. Esse texto realmente é um texto desafiador. Há as interpretações, com certeza, né? Então, respeitando cada uma delas, mas é importante que haja uma exegese consistente da Bíblia, da palavra de Deus, para nós podermos ter essa explicação. Então, há muitos autores muito bons, né, que falaram sobre o amilenismo, como William Hendrickson, os teólogos protestantes, né, calvinistas, a grande maioria. Então, isso nos dá uma paz, uma tranquilidade. Estão dizendo que o amilenismo não nega o milênio, mas nós já estamos no milênio, vivemos no milênio, aguardamos a volta de Jesus, e com a volta de Cristo, o final de todas as coisas e a bênção eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que possamos estar animados, né? Mas também sabendo que o mundo é desafiador, convivemos com os problemas, com as dificuldades, mas o nosso papel como igreja é proclamar a palavra de Deus, proclamar a salvação, a verdade, proclamar o juízo também, mostrar para o mundo que Cristo volta para julgar e que Deus faça a obra dele. Ele é poderoso para alcançar todos aqueles que ele tem preparado. Eu quero então, mais uma vez, agradecer a todos que estão participando conosco, todos os irmãos que estão juntos nessa transmissão, todos que já estiveram conosco. Eu saúdo todos os queridos, né? Valdinei, Eliane, Heitor, Alice, uma alegria. Clarice, né? Uma alegria, Clarice, ter você conosco. Temos aí também a família do Toninho, Lucas Fernando, está aí com sua família participando conosco. Um abraço para vocês. A minha mãe, Dona Francisca, também lá de Rio Verde, participando conosco. Temos a Carla, Deus abençoe muito sua vida, Carla, sua família, Dona Esther. Temos o Sr. Paulo Krellin, um abraço, querido, Deus abençoe muito sua vida. Rubens, sua família também, eu creio que esteja participando conosco, Deus abençoe muito Rubens e sua família. Cleverson, Cristina, os meninos, o Caio, né, e todos aí na sua casa, um abraço para vocês. Temos a Dona Selma também, Dona Selma, o Sr. Toquio, um abraço para vocês também, queridos. O Cleverson também lá, o Júlio, né, Júlio? Estava deixando de falar do Júlio também, Júlio César. A Meire, sua família, um abraço para vocês também, Leila. A Meire também, né? A Meire e toda a sua família. A Lília e o Márcio, o João Felipe, Elisete. Muito bom ter todos vocês, queridos, juntos aqui. O Lucas Jude, Isabela, um abraço para esse casal querido também. Quem mais está aqui conosco? Deixa eu ver mais. A Júlia, família do Edson também, um abraço para vocês todos. O Sr. Gideão, Dona Rosângela. E também, queridos, como eu digo sempre aqui pode ser que apareçam alguns e não apareçam todos que estão participando da transmissão, e a gente acaba saudando alguns e talvez deixando de falar de todos, né? Eu vejo também aqui o Weber, o Pedro, a Daiane, o Weber, acho que eu já falei da Elisa, né, também, todos. Mas se alguém que eu não falei é porque não visualizei na minha transmissão, mas é uma alegria ter cada um dos irmãos. Enquanto nós não, vamos dizer assim, temos a igreja aberta novamente, e nesse período eu creio que de agora para frente vamos sempre ter as transmissões, sempre bom ter mais e mais pessoas. Você que está longe, morando longe, não consegue, talvez não tenha uma igreja por perto, é um prazer ter você conosco. E se você está num lugar que tem a igreja, vá para a igreja, sim, participe. Esses estudos ficam gravados, depois você pode participar também vendo cada um. Então é uma alegria ver pessoas participando. Aqui eu vi também que o Tiago Medeiros está aí participando conosco, Dona Francisca, um abraço para a senhora Dona Francisca,
Selma também, Selma Paladino acabou de entrar também. Uma alegria ter cada irmão. Então, como eu disse, Deus abençoe a todos. E hoje à noite teremos o culto na igreja. Quem puder vir, aqueles que estão fora dos grupos de risco, né, que podem participar, venham. É uma alegria estar juntos, momento de comunhão. E teremos a transmissão também do culto à noite para aqueles que não podem participar. Então nós vamos encerrar com a oração, vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor, por nossa vida. Louvamos por esse momento que estivemos juntos, por esse tempo de estudarmos a palavra do Senhor. Eu te louvo pela vida de cada irmão que pôde participar, louvo pela tua palavra, louvo porque podemos expor essas visões, trazer uma introdução sobre cada uma delas e mostrando a nossa visão, a visão que nós assumimos como igreja, mas, claro, respeitando a visão de cada um dos irmãos, aqueles que, porventura, tenham visões diferentes sobre o milênio, sobre o reino milenar de Cristo. Ó Deus amado, e louvamos porque cremos que o Senhor está realmente reinando, Tu estás no comando do universo, reinando sobre todas as coisas. Nós, como igreja, já podemos viver debaixo do reinado de Cristo neste mundo. Estamos aqui, vivemos o já e o ainda não. Muitas coisas já estão acontecendo no nosso meio, vemos o poder de Deus, vemos a obra do Senhor sendo realizada, mas também muitas coisas não aconteceram ainda, vão acontecer no futuro. Então nós estamos aguardando muitas coisas acontecerem para a glória do Senhor, mas sabemos que Tu estás conosco, agindo, operando, nos capacitando a viver neste mundo de uma maneira alegre, de uma maneira otimista, com fé, com expectativa da obra do Senhor, mas sabendo também que haverá lutas, haverá dificuldades, haverá perseguições, haverá problemas em nossas vidas, dores, perdas, haverá momentos que a igreja será perseguida, haverá momentos que a igreja será enfraquecida, mas jamais será destruída. Louvamos a Ti, ó Deus amado, por essa certeza que nós temos da Tua obra, da Tua presença, do Teu poder. Continue fortalecendo a vida dos irmãos, continue dando ânimo, dando alegria, disposição para estarmos firmes na Tua palavra, firmes no caminho do Senhor, proclamando a Tua verdade. Que o Senhor traga avivamento espiritual para a nossa vida cada dia mais, e sabemos que um dia Cristo voltará e nós estaremos reinando eternamente com o Senhor. Louvamos a Ti pela obra do Senhor, nos dê um dia de bênção hoje, continue nos ensinando, nos orientando, nos fortalecendo, ó Deus. Precisamos do Senhor e pedimos a Tua bênção sobre nós, cada momento mais em nossas vidas. Lembramos dos enfermos também da igreja, que o Senhor abençoe cada vida, derrama a Tua graça, fortalece cada irmão. Lembramos, ó Deus amado, Lucas Moreira, que o Senhor derrama a Tua graça sobre ele, venha fortalecer o Teu filhinho, a família, Marcélia, Ângela, todos eles ali, fortalece a vida de cada um. Lembramos, Pai, da Gilmara, que o Senhor também continue cuidando da Gilmara, fortalecendo a sua vida, renovando as suas forças, curando, Deus amado, cada vida na nossa igreja, cada irmão, cada irmã. Cuide de cada um, Deus amado. Nós te pedimos a Tua bênção, te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima transmissão à noite, e o próximo domingo também estaremos juntos. Deus abençoe a todos.